Durante anos, senti que faltava algo. Eu tinha tudo o que pensava que queria. Um bom emprego, um apartamento bonito, um carro novo, algumas viagens no currículo e uma agenda cheia. Mas não era verdadeiramente feliz. Algo dentro de mim permanecia inquieto. Uma espécie de vazio que nem o mais novo celular, nem a próxima meta atingida conseguiam preencher. Foi aí que tudo mudou. E essa é a história da jornada que me levou a descobrir o segredo da alegria duradoura. Você já se perguntou o que é a verdadeira felicidade? Eu pergunto isso porque, durante muito tempo, achei que sabia a resposta. Felicidade, para mim, era ter. Ter conquistas, ter reconhecimento, ter conforto. Era como uma fórmula matemática. Bom emprego, status social, vida planejada, igual uma vida feliz. E como bom aluno da vida, segui essa fórmula passo a passo. Estudei, me formei, consegui uma vaga numa empresa respeitada. Com o tempo, fui promovido, ganhei meu primeiro carro, comprei meu apartamento. Eu estava onde a maioria das pessoas queria estar. Tinha aquilo que muitos ainda estavam lutando para alcançar. Mas havia um problema. Nada disso me preenchia de verdade. Lembro claramente de uma noite, depois de uma festa de aniversário que eu mesmo organizei para mim. Tudo estava lindo. Bolo, música, amigos, presentes. Mas quando a última pessoa foi embora, eu olhei ao redor e senti um silêncio estranho. Um buraco no peito que eu já conhecia, mas fingia não perceber. Era como se a felicidade estivesse sempre um passo à frente, um degrau acima, um pouco mais além. Eu dizia a mim mesmo: é só uma fase. Quando eu trocar de cargo, quando eu fizer aquela viagem, quando eu encontrar alguém especial, quando eu tiver filhos, aí sim vou me sentir completo. Mas esse aí sim nunca chegava. No fundo, eu estava cansado. Cansado de correr, cansado de fingir, cansado de viver uma vida que parecia mais sobre provar algo aos outros do que sobre realmente viver. Foi então que pela primeira vez em muitos anos, eu parei. Não parei fisicamente, mas internamente. Parei de me distrair, de me forçar a parecer feliz. Parei de maquiar o vazio com compras, distrações e tarefas. E comecei a escutar. Não ao mundo, mas a mim mesmo. E me ouvi dizendo: eu não estou feliz. Essa frase foi libertadora e assustadora ao mesmo tempo. Porque admitir isso significava que tudo o que eu havia construído, aquele castelo de realizações, de aparências, de metas cumpridas, talvez estivesse erguido sobre um terreno instável. Foi ali que a verdadeira jornada começou. Uma jornada que não dependia de passaporte, nem de promoções, nem de likes. Era uma jornada interior. Um mergulho em mim mesmo. Eu não fazia ideia do que encontraria. Só sabia que não queria mais continuar vivendo no piloto automático. Chega de viver para o final de semana. Chega de esperar a próxima conquista para me permitir sorrir. O que eu queria agora era entender. O que faz meu coração vibrar? O que me faz acordar com leveza? O que me dá paz? Essa busca me levou a abandonar certezas, a questionar padrões, a desconstruir verdades que me ensinaram como absolutas. E tudo começou com uma simples pergunta: e se a felicidade não for aquilo que me disseram? Quando comecei a questionar o que era de fato a felicidade, me deparei com uma realidade incômoda. Eu estava cercado por ilusões. Ilusões bem produzidas, coloridas, vendidas em alta definição. E o mais assustador, eu tinha acreditado nelas por muito tempo. Vivemos numa era em que tudo é performance. Nas redes sociais, todos parecem estar vivendo vidas extraordinárias. Vemos fotos de viagens paradisíacas, casais sorrindo com legendas perfeitas, conquistas profissionais que parecem acontecer uma atrás da outra. O mundo digital nos entrega uma versão editada da realidade, e ainda assim, chamamos isso de verdade. E o que acontece conosco? Começamos a nos comparar. Inconscientemente, criamos uma régua baseada na felicidade alheia. E aí surge aquela pergunta silenciosa, que ecoa lá no fundo: por que a minha vida não é assim? O pior é que a comparação vem disfarçada de inspiração. Seguimos perfis que dizem nos motivar, mas no fundo, nos fazem sentir pequenos. Cada story vira uma cobrança. Cada postagem vira uma lembrança de que não somos suficientes. Foi aí que percebi algo profundo.
Eu estava tentando performar felicidade. Eu sorria nas fotos, mas estava esgotado. Eu dizia estar bem, mas me sentia desconectado. Comprava coisas, não porque precisava, mas porque achava que aquilo ia me preencher. E claro, não preenchia. A sociedade nos treinou para acreditar que felicidade está diretamente ligada ao ter. Quanto mais temos, mais felizes seremos. Mas isso é uma armadilha, porque o ter nunca acaba. Sempre existe algo novo a conquistar, algo melhor a comprar, alguém mais bem-sucedido para nos compararmos. Essa corrida é infinita e cruel. Comecei a identificar todos os momentos em que busquei distrações para não encarar o meu vazio. As compras impulsivas, os aplicativos que prometem dopamina instantânea, os finais de semana cheios de compromissos sem significado. Tudo isso para não me ouvir. Para não encarar a verdade incômoda. Eu não estava vivendo. Eu estava fugindo. Fugindo de mim. A ilusão da felicidade externa é viciante. Ela nos dá pequenas doses de prazer. Um like, um elogio disfarçado de inveja. E nos convence de que isso é suficiente. Mas prazer momentâneo não é alegria duradoura. E, em algum ponto, isso começa a cobrar um preço. Foi aí que uma frase me atravessou como uma flecha. A verdadeira felicidade não grita, ela sussurra. E o mundo está tão barulhento que a gente esquece de escutar. Aos poucos, comecei a silenciar os ruídos externos. Me afastei de tudo que me fazia sentir menos. Troquei a exibição pela introspecção. Deixei de querer parecer feliz. E comecei a buscar o que realmente me faz feliz. E foi nesse silêncio que comecei a ouvir, pela primeira vez, a minha própria voz. Silenciar o mundo de fora foi só o começo. Quando deixei de buscar lá fora as respostas, me vi diante de algo ainda mais desafiador. Olhar para dentro. E, sinceramente, é muito mais fácil continuar distraído, ocupado, correndo de um compromisso para o outro, do que sentar com você mesmo e escutar, porque a gente carrega barulhos antigos dentro da alma. Expectativas não atendidas, medos que fingimos controlar, culpa, vergonha, frustrações, dúvidas. Tudo isso vai se acumulando em camadas. E quando a gente para, tudo isso começa a emergir. Foi nesse momento que eu percebi. Não era apenas uma busca por felicidade. Era uma busca por sentido. E para isso, eu precisava me reencontrar comigo mesmo. Comecei com perguntas simples. Do que eu gosto? O que me move? Em que momento da vida eu me senti mais vivo? E por que eu parei de fazer aquilo? Essas perguntas parecem óbvias, mas eu não sabia responder. Não com sinceridade. Me dei conta de que eu sabia mais sobre o que os outros esperavam de mim do que sobre quem eu era. Eu estava me moldando às expectativas externas, me encaixando onde não cabia, dizendo sim quando queria dizer não. Tudo para manter uma imagem, para seguir um padrão para não decepcionar ninguém, exceto a mim mesmo, e isso dói. Descobrir que você abandonou partes de si ao longo do caminho é doloroso, mas também é libertador. Porque uma vez que você se vê de verdade, não consegue mais se esconder. Então, comecei a escrever. Peguei um caderno e toda noite escrevia sem filtro. Sobre o que sentia, sobre lembranças da infância, sobre sonhos esquecidos. Escrevia com raiva, com lágrimas, com esperança. E aos poucos, minhas palavras começaram a me devolver para mim. Foi como escavar um terreno antigo e descobrir raízes ainda vivas ali embaixo. Redescobri que eu amava observar o céu no fim da tarde. Que músicas antigas me tocavam de um jeito inexplicável. Que eu gostava de estar em silêncio. Que minha paz estava muito mais conectada com o simples do que com o grandioso. E mais do que isso, comecei a entender meus valores, aqueles princípios que não são negociáveis, que guiam nossas escolhas, que dizem quem somos, mesmo quando o mundo tenta nos moldar. Eu estava, finalmente, alinhando minhas ações com meus valores, e isso trouxe uma leveza que eu nem lembrava que existia. Porque quando a gente vive de forma coerente com o que acredita, não precisa de validação. A vida começa a fazer sentido por si só. Claro, não foi rápido, nem fácil. A cada nova descoberta, vinham medos. E se eu mudar e perder pessoas? E se eu fracassar tentando ser quem sou de verdade? E se eu não for suficiente? Mas aprendi que a coragem não é ausência de medo.
é agir apesar dele. E a cada passo que eu dava em direção a mim mesmo, mais eu percebia. A felicidade verdadeira não está em se encontrar, está em se construir. Todos os dias, com escolhas pequenas, com gestos honestos, com silêncio, com verdade. Uma das maiores descobertas da minha jornada foi entender que ninguém se cura sozinho. Durante muito tempo, eu acreditei naquela ideia de autossuficiência, de força solitária. Eu dou conta. Eu resolvo. Eu não preciso de ninguém. Era o meu lema silencioso. E por fora, até funcionava, mas por dentro, doía. A verdade é que a solidão da alma não se cura com ocupação. A gente até disfarça com agendas lotadas, risos forçados, posts animados. Mas quando a noite cai e o silêncio chega, o que resta é o vazio de não se sentir verdadeiramente visto. Foi nesse momento que comecei a perceber o quanto a conexão humana é essencial. E aqui não falo de quantidade, mas de qualidade. Aquelas conversas que não são sobre o tempo ou sobre o que está na moda, mas sobre o que realmente importa. Aquelas trocas em que você sente que pode ser você inteiro, sem medo de julgamento. Aquelas amizades em que o silêncio não incomoda, mas acolhe. Lembro de uma tarde comum, num café com um amigo que eu não via há muito tempo. Entre um gole e outro, ele me olhou e disse: "Cara, você tá bem de verdade?" Mas disse com os olhos, com presença, com intenção. E pela primeira vez em muito tempo. Eu não respondi, tudo certo. Falei sobre cansaço, sobre dúvidas, sobre essa busca por algo que eu ainda nem sabia nomear. E ele apenas ouviu, sem tentar consertar, sem dar conselhos prontos. Só esteve ali, e foi naquele momento que percebi. Às vezes, o que mais precisamos não é de uma resposta. É de um espaço seguro, onde a gente possa existir sem filtro. Onde possamos dizer, não estou bem, e isso não cause desconforto. Onde sermos vulneráveis não seja fraqueza, mas coragem. Comecei então a mudar a forma como me relacionava. Troquei as superficialidades por presença. Troquei os encontros para postar, por encontros para sentir. Comecei a praticar escuta ativa. Aquela em que você realmente está ali, inteiro, ouvindo com o coração. E, a cada vez que eu me abria com alguém que me oferecia presença verdadeira, algo dentro de mim se curava. Descobri também a alegria da doação emocional. Não estou falando de caridade tradicional, mas de oferecer o que temos de mais precioso: tempo, atenção, carinho, empatia. Quando nos conectamos de verdade com o outro, algo em nós se expande. E essa expansão é alegria pura. E então nasceu outro hábito. Agradecer pelas conexões que tenho. Pelo amigo que escuta sem pressa. Pela avó que manda mensagem todo domingo. Pelo colega de trabalho que percebe quando você não está bem. São esses laços, pequenos, reais, que sustentam a gente quando o mundo balança. A verdadeira felicidade mora nas relações sinceras, na conversa sem pressa, no abraço inesperado, no "como você está?", dito com vontade de escutar. Eu entendi que por mais forte que a gente seja, a alma humana foi feita para se encontrar na outra. E quando isso acontece, a vida ganha mais sentido. E o coração, mais espaço para sorrir. Em meio a toda essa busca por respostas dentro de mim, percebi algo curioso. Quanto mais eu me conectava comigo mesmo, mais sentia vontade de me conectar com o mundo de forma generosa. Não por obrigação, mas por um impulso genuíno de querer oferecer. E foi assim que comecei a olhar diferente para as pequenas possibilidades de doação do dia a dia. Não era sobre dar dinheiro. Era sobre doar presença, tempo, escuta, afeto. Certa vez, num domingo nublado, decidi visitar um lar de idosos como voluntário. Era uma ação simples. Eu passaria algumas horas conversando com os moradores, ouvindo suas histórias, jogando dominó com alguns deles. Eu achei que estava indo ali para ajudar, para fazer o bem, mas quem saiu transformado fui eu. Sentei, ao lado da dona Célia, uma senhora de 84 anos que tinha olhos vívidos e mãos marcadas pelo tempo. Ela me contou sobre sua juventude, sobre as danças em salões antigos, sobre o amor da vida dela, que se foi cedo demais. E entre uma história e outra,
Ela segurou minha mão e disse: "É bom ter alguém para escutar. Faz tempo que ninguém me escuta assim." Aquilo me atravessou. Naquela tarde, não foi a minha presença que fez a diferença. Foi a presença dela que me devolveu algo que eu nem sabia que tinha perdido. O senso de humanidade, de conexão real, de humildade. Percebi que doar não é um gesto superior. É um encontro de almas, e nesse encontro mora a felicidade. Depois disso, passei a exercitar esse gesto de forma consciente. Comecei a perguntar com real interesse como as pessoas estavam. A ajudar sem esperar retorno. A elogiar sem razão aparente. A sorrir para desconhecidos na rua. E todas essas pequenas ações voltavam para mim em forma de leveza. Junto com isso, nasceu em mim um sentimento que mudou tudo. Gratidão. Mas não aquela gratidão automática tipo, grato por mais um dia. Era uma gratidão profunda, consciente. Pela xícara de café quente, pelo banho demorado, pela cama, pela saúde, pela conversa com um amigo, pela música que tocava no rádio no momento certo. A gratidão é como uma lente nova, ela não muda o que está ao redor, mas muda como você vê. E quando você muda o olhar, muda a experiência. E quando muda a experiência, transforma a vida. Hoje, tenho um pequeno ritual. Toda noite, escrevo 3 coisas pelas quais sou grato. Algumas são grandes, outras, bem pequenas. Mas todas têm um efeito poderoso. Me lembrar de que a alegria está acontecendo agora, mesmo quando o mundo parece confuso. Porque no fim, doar e agradecer são 2 lados da mesma moeda. Ambos nos conectam com o que há de mais bonito na vida. Ambos nos tiram de dentro da bolha do ego e nos devolvem a essência. Durante muito tempo, eu me comparei com os outros, com colegas da escola, com primos bem-sucedidos, com pessoas que via na internet. Sempre havia alguém mais adiantado, mais realizado, mais organizado, mais feliz. E cada vez que eu me comparava, eu me diminuía. Pensava que estava atrasado, que não era bom o suficiente, que tinha feito escolhas erradas. Era como viver correndo numa maratona imaginária, onde a linha de chegada nunca existia. Mas, aos poucos, comecei a perceber algo transformador. Não existe atraso quando o caminho é seu. Cada um de nós está trilhando uma história que não se repete. Não há duplicatas. Não há versões erradas. Apenas caminhos diferentes. E foi aí que comecei a abraçar minha jornada como única. Com todas as suas curvas, pausas, recomeços e silêncios. Foi libertador. Porque pela primeira vez, eu me dei permissão para ser imperfeito. Para errar. Para mudar de ideia. Para dizer, isso aqui não faz mais sentido para mim. Eu comecei a enxergar minhas falhas com mais compaixão. Meus traumas com mais compreensão. Minhas cicatrizes. Como marcas de onde já fui, não de onde ainda estou preso. E nesse processo, comecei a identificar meus pontos fortes. Coisas que eu costumava ignorar porque não eram glamurosas ou vendáveis. Minha sensibilidade, por exemplo. Sempre achei que fosse um defeito. Mas agora, vejo como uma fortaleza. É ela que me permite escutar de verdade. Sentir profundamente. Criar conexões verdadeiras. Comecei a resgatar o que eu gostava antes do mundo me dizer quem eu deveria ser. Descobri paixões esquecidas, como escrever, como caminhar sem pressa ouvindo música, como desenhar mesmo sem técnica, só para extravasar. E a cada redescoberta, eu sentia uma parte de mim voltando para casa. Foi nesse movimento que nasceu a pergunta que mudou minha rota. O que me faz sentir vivo? Não o que dá mais dinheiro, não o que impressiona mais gente, mas o que me faz sentir. E essa pergunta me levou a decisões que, de fora, podem ter parecido estranhas. Recusei uma promoção. Mudei de cidade. Me afastei de amizades que drenavam minha energia. Comecei projetos novos, sem garantias, mas com verdade. Quer saber? Foi aí que minha vida começou a ganhar cor de verdade. Não a cor que agrada a todo mundo, mas a que combina comigo. Também precisei deixar de lado as expectativas sociais. E isso, confesso, foi difícil. Porque a sociedade adora rotular. Se você não segue o roteiro padrão, as pessoas se incomodam. Perguntam, julgam, pressionam, mas entendi que eu não vim ao mundo para agradar o script de ninguém. Vim para viver a minha verdade,
E, ao viver com autenticidade, algo mágico acontece. Você atrai pessoas que ressoam com a sua frequência. Não precisa mais forçar conexões. Elas simplesmente fluem. Hoje, posso dizer com o coração tranquilo: não troco minha jornada por nenhuma outra. Porque mesmo com todos os altos e baixos, foi ela que me trouxe até aqui. E é nela que eu me encontro, me reinvento, me aceito. Todos os dias. Se tem uma coisa que essa jornada me ensinou, é que a vida está acontecendo agora, não ontem. Não amanhã. Agora. Parece simples, né? Mas para mim demorou anos para entender isso de verdade. Porque por muito tempo, minha mente vivia em qualquer lugar, menos no presente. Eu revivia erros antigos. Me culpava por decisões passadas. Ou então me perdia em mil e se. E se eu tivesse escolhido outro caminho? E se eu não for capaz de dar conta? E se tudo der errado? Minha mente era uma máquina de antecipar tragédias e revisitar dores. E o presente passava despercebido. Foi quando comecei a aprender sobre atenção plena, ou como alguns chamam, mindfulness. E não é mágica, nem fórmula, é prática, é presença, é treino. No início parecia impossível. Me sentar por 5 minutos em silêncio era uma tortura. Minha cabeça parecia um rádio desregulado, com pensamentos pulando de um lado para o outro, mas eu insisti. E aos poucos, fui entrando em mim. Comecei a perceber coisas que antes passavam batido. O som da minha respiração, o toque da água durante o banho, a textura dos alimentos, o jeito como a luz entra pela janela às 7 da manhã. Essas pequenas experiências começaram a me devolver algo que eu nem sabia que tinha perdido: a capacidade de estar presente na minha própria vida. Percebi que o agora não é só um intervalo entre o passado e o futuro. O agora é a vida acontecendo, e é só nele que a gente pode sentir paz de verdade. Porque o passado já foi, e o futuro é só uma ideia. Quando estou presente, eu escuto melhor. Me conecto com mais profundidade. Trato as pessoas com mais gentileza. E, principalmente, trato a mim mesmo com mais carinho. Claro, não estou dizendo que virei um monge zen. Ainda me pego ansioso, ainda me distraio, ainda me pego no automático. Mas agora eu percebo. E volto. Volto para a respiração. Volto para o corpo. Volto para o agora. E isso por si só já é transformação. Hoje, meus momentos preferidos são os mais simples. Um café quente olhando pela janela, um passeio descalço na grama, uma conversa sem celular na mão. São nesses momentos que sinto uma alegria silenciosa, leve, quase invisível, mas real. O tipo de alegria que não precisa de palco, só de presença. Sabe aquela voz que mora dentro da gente? A que fala quando erramos. A que sussurra quando falhamos. Durante muito tempo, a minha era cruel. Ela dizia coisas como: você devia saber melhor. Você estragou tudo de novo. Você nunca vai ser suficiente. E mesmo que do lado de fora eu parecesse forte, produtivo, em controle, por dentro eu estava em guerra comigo mesmo. Essa voz crítica, que aprendi a ouvir desde cedo, era como uma sombra, sempre pronta para me julgar, para me sabotar, para me cobrar mais, mesmo quando eu já estava no meu limite. Foi então que eu aprendi uma palavra que mudaria tudo: autocompaixão. No começo, eu achei que era só ser bonzinho comigo mesmo. Mas não era isso. Era algo muito mais profundo. Era me olhar com os olhos de quem ama, de quem entende, de quem acolhe. Era, basicamente, parar de me tratar como um inimigo e começar a me tratar como um amigo. Parece simples, mas não é. Porque fomos ensinados a acreditar que cobrança gera progresso, que dureza nos torna fortes. Mas a verdade é: ninguém floresce sob julgamento. Florescem aqueles que são regados com cuidado, com presença, com paciência. Comecei a perceber isso quando, num momento de crise, me fiz uma pergunta nova. E se eu fosse gentil comigo agora? Ao invés de me culpar, me abracei, mesmo que só internamente. Ao invés de me pressionar, respirei fundo. Ao invés de me punir, me ouvi, e aos poucos, a voz dentro de mim foi mudando de tom. Ainda crítica às vezes, mas muito mais compassiva. Ela dizia: tudo bem, você está aprendendo. Respira. Vai passar. Você fez o melhor que podia naquele momento. Isso não me fez mais fraco. Pelo contrário, me tornou mais forte,
mais humano, mais inteiro. E é aqui que entra a resiliência, porque a verdadeira força não é não cair. É levantar, com ternura. É dizer, eu ainda estou aqui, mesmo depois do erro, mesmo depois da dor, mesmo depois do tombo. Resiliência não é rigidez, é flexibilidade. É saber dobrar sem quebrar. É seguir mesmo quando o caminho muda. Hoje, vejo que toda vez que fui gentil comigo, renasci um pouco. E toda vez que fui duro, endureci por dentro. Por isso, agora, quando algo dá errado, eu não pergunto mais: o que fiz de errado? Pergunto: o que posso aprender? E como posso me cuidar enquanto aprendo? Porque essa é a base de uma vida leve. Não se exigir perfeição, mas oferecer presença. Depois de tudo o que vivi, de tudo o que senti, de cada passo dessa jornada, uma pergunta ainda ecoava dentro de mim. Como construir uma vida onde a felicidade não seja uma visita passageira, mas uma morada? Porque agora, eu sabia. A felicidade não está nas vitrines. Não está nos números, nas metas, nos troféus. Ela mora no olhar presente, na vida coerente, no coração tranquilo. E para chegar até esse lugar, de alegria duradoura, eu precisei reaprender a viver. Não como quem corre atrás, mas como quem anda lado a lado com a vida. Comecei pelas pequenas rotinas. Transformei meus dias em rituais de presença. Não precisava ser nada místico, nada extraordinário. Era acordar e, antes de olhar o celular, respirar fundo e agradecer. Era tomar o café prestando atenção no aroma. Era desligar o piloto automático e viver com intenção. Passei a praticar a atenção plena no simples. Escutar alguém sem pensar na resposta. Sentir o vento no rosto. Lavar a louça ouvindo uma música boa. Rir sem pressa. Chorar sem vergonha. Aprendi a integrar o agora em tudo. Porque o agora é tudo o que existe. E quando a gente está inteiro nele, não precisa de mais nada para sentir paz. Mas a alegria duradoura também exige cuidado. E aí entra algo que eu demorei para valorizar. Autocuidado. Não aquele autocuidado romantizado, feito só de banhos demorados e velas aromáticas, mas o cuidado profundo. Aquele que diz: hoje eu vou dormir mais cedo porque meu corpo precisa. Hoje eu vou dizer não, porque minha saúde mental importa. Hoje eu vou sair para caminhar, não para emagrecer, mas para respirar. Autocuidado é quando você se trata como trataria quem mais ama, com carinho, com respeito, com limites. E é justamente esse cuidado diário que sustenta a felicidade real. Mas tem mais um ingrediente, talvez o mais poderoso de todos: a maneira como escolhemos ver o mundo. Aqui entra a tal da mentalidade otimista. Não confunda com positividade tóxica. Não é fingir que está tudo bem. Não é sorrir à força, é olhar para a vida com esperança. É escolher enxergar o aprendizado no erro, a força na dor, o recomeço na queda. É agradecer pelo que se tem, mesmo que ainda falte algo. É saber que sempre há algo bom, mesmo nos dias cinzas. Cultivar gratidão, todos os dias, é como regar uma flor invisível dentro da alma. Ela cresce silenciosa, mas transforma tudo ao redor. Hoje, eu vejo alegria nos detalhes. No bom dia de um desconhecido. No abraço demorado. No livro esquecido na estante. No almoço feito com calma. Na mensagem que chega no momento certo. Essas coisas, ninguém pode tirar. E é por isso que agora, quando me perguntam se sou feliz, eu não penso em conquistas. Penso em paz. Penso em presença. Penso em propósito. Não vivo mais para impressionar. Vivo para me sentir em paz quando deito a cabeça no travesseiro. E isso para mim é alegria duradoura. Não porque a vida virou um conto de fadas, mas porque mesmo nos dias difíceis eu sei voltar para mim. Eu construí um lugar seguro dentro de mim. E quando a gente tem isso, a vida inteira muda de cor. Depois de tudo o que vivi, de tudo o que senti, de cada passo dessa jornada, uma pergunta ainda ecoava dentro de mim. Como construir uma vida onde a felicidade não seja uma visita passageira, mas uma morada? Porque agora eu sabia. A felicidade não está nas vitrines, não está nos números, nas metas, nos troféus. Ela mora no olhar presente, na vida coerente, no coração tranquilo. E para chegar até esse lugar, de alegria duradoura, eu precisei reaprender a viver. Não como quem corre atrás, mas como quem anda lado a lado com a vida. Comecei pelas pequenas rotinas. Transformei meus dias em rituais de presença. Não precisava ser nada místico,
nada extraordinário. Era acordar e, antes de olhar o celular, respirar fundo e agradecer. Era tomar o café prestando atenção no aroma. Era desligar o piloto automático e viver com intenção. Passei a praticar a atenção plena no simples. Escutar alguém sem pensar na resposta. Sentir o vento no rosto. Lavar a louça ouvindo uma música boa. Rir sem pressa. Chorar sem vergonha. Aprendi a integrar o agora em tudo, porque o agora é tudo o que existe. E quando a gente está inteiro nele, não precisa de mais nada para sentir paz. Mas alegria duradoura também exige cuidado. E aí entra algo que eu demorei para valorizar: autocuidado. Não aquele autocuidado romantizado, feito só de banhos demorados e velas aromáticas. Mas o cuidado profundo. Aquele que diz: hoje eu vou dormir mais cedo porque meu corpo precisa. Hoje eu vou dizer não, porque minha saúde mental importa. Hoje eu vou sair para caminhar, não para emagrecer, mas para respirar. Autocuidado é quando você se trata como trataria quem mais ama. Com carinho, com respeito, com limites. E é justamente esse cuidado diário que sustenta a felicidade real. Mas tem mais um ingrediente, talvez o mais poderoso de todos: a maneira como escolhemos ver o mundo. Aqui entra a tal da mentalidade otimista. Não confunda com positividade tóxica. Não é fingir que está tudo bem. Não é sorrir à força, é olhar para a vida com esperança. É escolher enxergar o aprendizado no erro, a força na dor, o recomeço na queda. É agradecer pelo que se tem, mesmo que ainda falte algo. É saber que sempre há algo bom, mesmo nos dias cinzas. Cultivar gratidão, todos os dias, é como regar uma flor invisível dentro da alma. Ela cresce silenciosa, mas transforma tudo ao redor. Hoje, eu vejo alegria nos detalhes, no bom dia de um desconhecido, no abraço demorado, no livro esquecido na estante, no almoço feito com calma, na mensagem que chega no momento certo. Essas coisas, ninguém pode tirar. E é por isso que agora, quando me perguntam se sou feliz, eu não penso em conquistas. Penso em paz, penso em presença, penso em propósito. Não vivo mais para impressionar. Vivo para me sentir em paz quando deito a cabeça no travesseiro. E isso para mim é alegria duradoura. Não porque a vida virou um conto de fadas, mas porque, mesmo nos dias difíceis, eu sei voltar para mim. Eu construí um lugar seguro dentro de mim. E quando a gente tem isso, a vida inteira muda de cor. Se você me perguntasse, lá no começo dessa jornada, o que eu buscava, eu teria dito: felicidade. Mas hoje, depois de tudo que vivi, entendi uma coisa simples, mas profunda. A felicidade nunca esteve lá fora. Ela sempre esteve aqui, em mim. Nas pequenas coisas. Nas escolhas silenciosas. Nos momentos que eu costumava ignorar. Eu só não sabia escutar. Passei tanto tempo correndo atrás de uma ideia de felicidade vendida, decorada, ensaiada, que esqueci de olhar para dentro. Esqueci de viver o agora. Esqueci de me perdoar, de me aceitar, de me cuidar. Hoje, eu entendo que felicidade não é um destino. É um jeito de caminhar, é o sorriso bobo que vem sem motivo. É o choro que alivia. É o café com quem a gente ama. É o silêncio que acolhe. É se sentir em paz com quem você é, mesmo sem ter tudo resolvido. Felicidade é ter consciência de que a vida não precisa ser perfeita para ser linda. É saber que podemos errar, recomeçar, mudar de rota, e ainda assim, estar no caminho, certo? Nosso caminho, feito do nosso jeito. E se tem uma coisa que eu desejo profundamente, é que você também encontre esse lugar dentro de si. Não importa onde você esteja agora. Não importa quanto tempo passou buscando no lugar errado. Não importa quantas vezes você tentou e se frustrou. A jornada começa no momento em que você escolhe olhar para dentro. Com coragem. Com verdade. Com amor. E se você chegou até aqui, escutando essa história com o coração aberto, você já começou. Você já deu o primeiro passo. Então, respira. Sente. Confia. Você não precisa de uma vida nova. Precisa de um novo olhar para a vida que já tem. E quando esse olhar muda, tudo muda. Porque o segredo da felicidade, no fim das contas, nunca foi correr atrás dela. Foi parar de correr. E simplesmente estar.